tarde, boa noite, querido ouvinte. Você que é viciado em jogos, que adora um bingozinho com os amigos numa quarta-feira à noite, fique nesse episódio porque hoje a gente vai falar de um filme assim, ó, que é perfeito pra você. Mas antes da gente trazer qual que é o título de hoje, primeiro eu quero cumprimentar a bancada que hoje está especial. Boa noite, bom dia, boa tarde, Nath. Já está preparada? Eu tô preparadíssima, aqui com a minha cartelinha, com o meu lapisinho e tô louca pra sair no tapa se o brinde for um porta-papel higiênico de crochê, uma capa de crochê também pro meu filtro de barro, assim, eu saio na mão, não tem problema, tô prontíssima. E eu quero saber se a convidada especial de hoje tem sorte na jogatina. Gabi Santos está aqui abrilhantando a nossa mesa hoje pra discutir sobre esse filme. Boa noite, bom dia, boa tarde, Gabi. E aí, o que você espera de hoje? Oi, meninas. Não tenho sorte com jogatinas, sempre me dou mal. Acho que morreria fácil no Bingo Hell. Morreria não, né? Porque lá é o contrário, morre quem ganha, né? Então sobreviveria lá. Tô bem animada pra gente comentar sobre esse filme aí, bem latino, porque bingo, enfim, aqui no Rio, idosos no bingo é bem comum. Vamos de ficha técnica pra entender de qual filme a gente tá falando? Bom, hoje então nós vamos falar sobre Bingo Hell, um filme que teve sua estreia em 2021, dirigido pela Didi Sol Guerreiro. Diva, se eu estou falando seu nome errado, perdona-me. É um filme bem curtinho, ele tem 85 minutos. A gente tem, além da Gigi como diretora, ela também é a roteirista desse filme, entre outras coisas. Já no elenco principal, a gente tem alguns nomes como a Adriana Barraza, a El Scott Caldwell, que inclusive fez Lost. Diva, um beijo para ela. Temos o Richard Brake, o Joshua Caleb Johnson, temos alguns outros nomes por aí. E vamos de sinopse então, do que se trata Bingo Hell, Natália? Bingo Hell, a gente acompanha aí o bairro Oak Springs, que tem uma galera um pouco mais idosa e tal, que são amigos, e eles começam a perceber a gentrificação do bairro. Abre um cafezinho hipster aqui, uma construtora fazendo propostas inegociáveis ali, e aí a nossa protagonista Lupita não quer que o bairro dela morra. Aliás, pra ela não é apenas um bairro, é uma comunidade, uma família. E aí eles têm o hábito de participar do bingo, eles fazem o bingo entre eles, diversão entre amigos, até que alguém compra o centro cultural ali e vai fazer uma estreia de um bingo ainda maior. Só que, bom, igual a Gabi disse, quem vence não vence muito na realidade e coisas vão acontecer que a gente vai comentar ao longo desse episódio. E o que vocês acharam de Bingo Hell, hein, gente? Ó, de imediato, eu vou aqui falar, tava até conversando com as meninas aqui no backstage e tava falando que talvez eu tenha gostado um pouco além do filme, por motivos que ao longo do episódio eu vou falar um pouco mais. Porque na verdade é um filme que tem uma pegada mais trash e tal. Eu acho que ele tem uns probleminhas assim de roteiro e também tem uns problemas de montagem, mas enfim. E aí só me justificando que talvez pareça que eu estou gostando além do que poderia gostar. E se gostar, tudo bem, amiga. Tá no seu direito. Essa segunda vez que eu assisti, eu gostei um pouco mais do que a primeira. Assisti 2 vezes. Ele tem uma boa proposta, mas eu não acho que ele quer fazer um humor que ele não funciona no humor, não funciona no gore. Então, assim, ele acaba não se decidindo muito a que veio, assim, sabe? Tem alguns pontos fortes. Lupita, te adoro. Mas tem alguns pontos ali que atrapalham demais o filme, até mesmo pra passar a mensagem que ele veio passar. Eu tenho sentimentos conflitantes, porque eu queria ter gostado mais, mas tem umas coisas que eu desgostei demais. Então, assim, eu acho que, igual a Gabi, eu assisti pela segunda vez, né, pra gente poder gravar, e tem algumas coisas que eu acho que na primeira assistida, ele pareceu um filme divertido, que deixa o cérebro lisinho, mas meio esquecível, assim, né, porque acho que ele é bem simples aí na premissa,
nada no objetivo que ele tá tentando atingir, alcançar aí. Mas essa segunda, muito mais coisa me incomodou e não passou tão batido assim. Então, até na hora que eu tava logando no meu Letterboxd, eu tava assim, nossa, quantas estrelas eu vou dar? Mas no final a gente comenta porque tá conflitante. E aí, como acontece em alguns episódios desse podcast, às vezes no meio do caminho a gente muda de opinião, muda quantas estrelas a gente vai dar. Então, assim, vamos ver. Eu diria que a gente, pelo menos comigo, acontece com muita frequência. Mudar. Não assim, toda a opinião, pelo menos alguma coisa muda e com certeza a nota muda. Mas assim, diferente das meninas, essa foi a primeira vez que eu vi o filme. Eu concordo, eu acho que é um filme que tem mais uma boa proposta do que uma boa execução. Mas eu acho que pegou um pouco num lado mais afetivo meu, sabe? E aí eu acho que por vários motivos. Primeiro que eu acho esse argumento muito interessante, a história desse senso de pertencimento e de trabalhar o território também como um personagem, né? Porque Oak Springs não é só um lugar onde acontecem, enfim, o desenrolar da história. Ele também faz parte do arco narrativo do filme, do que acontece, assim. Então, eu acho isso sempre muito interessante, assim. A princípio, eu acho que é o que mais me chama atenção. Eu acho que tem alguns personagens que têm um potencial muito bom. E aí, eu acho que o filme falha ao longo, né, do decorrer do filme, em desenvolver alguns desses personagens, em dar encerramento a algumas histórias. Eu acho que realmente há essa falha, mas ainda assim, com todos os problemas, eu acho que ele é meio inconsistente também nas escolhas estéticas, apesar de que eu entendo que é um filme trash. Algumas cenas me incomodaram, mas, apesar de todos esses problemas, eu ainda consigo ter um sentimento meio que de afeto mesmo, porque eu achei os personagens, assim, pelo menos a Lupita, que é a principal, realmente muito cativante. Então, eu consegui ficar presa por conta da Lupita, assim. Um dos motivos é esse. A Lupita realmente rouba a cena, ela e a Dolores, né? E aí, pra mim, é um problema, porque eu acho que as duas atuam muito bem, enquanto o resto do elenco atua muito mal. Ai, total, amiga. E aí destoa muito, né? Aquele grupo, o grupo dos idosos, principalmente ali, destoa muito, muito, muito. E isso me incomodou demais durante o filme. Eu saía, e é isso que eu falo, ele não traz bem ao que veio também, assim, sabe? As piadas não funcionam, o humor dele não funciona, eu não ri em nenhum momento do filme, inclusive. Apesar dele ser um filme trash, inclusive, eu acho que o efeito prático do filme funcionaria se o filme realmente abraçasse trash, tivesse um humor ali, mesmo que mais ácido durante o filme, mas ele derrapa nisso, sabe? E aí, esses pontos fracos do filme, eu acho que realmente o roteiro, tem horas que é muito expositivo, aí tem horas que ele vai pra um drama, tem uma cena ali que a Dolores ali, ela chora e ela atua muito bem ali, né? Então, destoa do filme, então ele tem pontos positivos, mas isso realmente acaba levando o filme pra um patamar bem abaixo, assim, sabe? Eu acho que essa parte do humor, inclusive, se fosse pender um pouco mais pro lado do exagero, do trash, teria funcionado melhor, porque eu acho que aqui o humor se apoia nos estereótipos e isso me irrita muito. Então, quando eles estão lá, todos os idosos sentados falando, e aí eles estão fazendo umas piadas toscas, e aí, de repente, no meio da frase do nada, ela solta uma coisa em espanhol, e ela mesma se chama de abuelita, e não sei o que. E assim, gente, tá tudo bem, né? Você manter as suas raízes, etc. Eu entendo essa questão de linguagem, mas eu acho que essa parte, igual a Gabi falou, é muito expositivo, e aí cada personagem vai ficar muito estereotipado. Eu gosto muito da Lupita, eu acho que ela, sim, junto com a Dolores, carregam as duas o filme nas costas, porque a dinâmica das duas é muito boa, mas, igual a Gabi falou, as piadas eu não ri nada, assim, eu achei forçado, porque força no estereótipo e tal. Assim, gosto, igual a gente tava falando no backstage, eu gosto dessa parte de comunidade, de que, igual você se falou, o bairro é basicamente um personagem, e a diretora, ela é metade mexicana, metade canadense, né? Então, parte do elenco, acho que a própria Lupita é mexicana, se eu não me engano, tal. Então, a gente se identifica com várias coisas que são latinas, né? O próprio bingo, velho botar cadeira
brincadeira na calçada e todo mundo se conhece. E cadê fulano? Não sei. Eu vou ligar? Não, eu vou aparecer na porta do fulano, por que não, né? Então tem muitas coisas assim, são detalhes legais, mas que, não sustenta. E a parte do terror, então, menos ainda. Até assim, o próprio personagem que faz o Mr. Big lá, o demônio, né? A única coisa que diferencia dele como demônio é os dentes pintados ou com uma prótese preta ali, uma leve distorção na voz, e aí no final ele sangra verde. E é isso. Então, nem como antagonista eu achei que teve esse poder. As próprias mortes, parecia que ia, mas não foi. Parecia que ia, mas não foi. Então, fica tudo muito no potencial, mas na hora de executar... Putz, então assim, eu sou muito fã de trecheira, né? Então eu gostaria muito que ele fosse mais pro trash ao invés de um terrir, né? Eu acho que é um terreno perigoso fazer essa mescla. Acho que tem gente que é muito competente em acertar e mesclar os dois, mas é isso. Eu acho que já que você vai trabalhar com esse público em específico, esse momento em específico, tá? Esse recorte, né? Específico, talvez se fosse trash seria mais engraçado. E aí não ia me incomodar que não tivesse tanto gore, assim, não sei. Eu queria ter gostado mais. Por Lupita. Lupita merece o mundo, sabe? Merece mesmo. Lupita realmente rouba a cena e eu acho muito legal. Eu vi até algumas entrevistas da atriz, ela se divertiu super fazendo cenas de ação. Eu acho muito legal. Um dos pontos positivos do filme pra mim é ter uma mulher idosa protagonista e que ela usa a fisicalidade dela ali pra ação, né? Ela não é frágil. Então, eu achei um dos pontos muito... Ela realmente carrega o filme nas costas. Então, pra mim é uma personagem bem construída, mas eu acho que muito da Lupita é porque a atriz é muito boa. Porque eu acho que a Didi, ela... Pelo menos nesse filme, eu já vi alguns outros filmes dela e eu acho que ela melhora um pouco nesse quesito, mas aqui em Beagle Hell, eu acho que ela não tem uma direção pra atores tão boa, assim, sabe? E aí eu acho que as atrizes se destacam ali, né? As personagens ali, a Lupita e a Dolores, porque elas são boas, elas realmente têm uma bagagem boa ali na atuação. Eu tenho um problema com a direção aqui, porque eu acho que tem muitos enquadramentos e recortes meio confusos, assim. Eu não entendo, por exemplo, o objetivo dela, em certos momentos, em estar filmando um objeto de diversos ângulos, né? Eu entendo que isso é para dar destaque, é para colocar o foco em determinado objeto, em determinado momento da história, mas eu acho que ela usa excessivamente e acaba perdendo um pouco o foco, o impacto desse recurso. Então, é uma das questões que eu tenho com a direção. Eu tenho a impressão de que ela também não sabe muito bem, às vezes, o que enquadrar. Eu tive um pouco essa impressão, porque me pareceu muito uma salada mista, assim, de imagens, muitas vezes, como se fossem vários recortes, enfim. Então, é um dos problemas que eu tenho com esse filme, assim. Em relação à questão do tom, eu realmente acho que eu não leio ele tanto quanto um terri, mas eu entendo que ele fica nesse nem, né? Nem trecheira, assim, raiz, nem um terri que realmente faz ir. Então, esse lugar, ele é realmente muito confuso em termos de tom. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não consegui sentir, que eu achei interessante que a Nath falou, foi essa questão dos estereótipos, porque eu entendi desde o início que existia essa abordagem dos estereótipos, mas faz muito sentido na minha cabeça, porque eu acho que não tem nada mais latino-americano do que bairro, e é igual, né, a Nath mesmo estava falando, essa coisa de senso de comunidade. Eu acho que é legal que seja feita essa referência, sabe, a essas raízes latinas e tudo. Então não me incomodou muito, por mais que as piadas não tinham graça, porque eu entendo também que eles conseguiram, uma das coisas que eles conseguiram nesse filme, na minha opinião, é construir mesmo um senso de comunidade, uma dinâmica entre os idosos, e eu realmente a gente não sente tanta identificação com esses personagens, porque nós não somos pessoas idosas. Então eu fiquei pensando muito nisso, assim, será que talvez não seja, eu não tenho o mesmo senso de humor, enfim, das conversas deles, das preocupações deles, eu achei muito legítimo, assim. Então me pareceu muito
factível, sabe? Então, por mais que realmente algumas cenas não fossem engraçadas e tal. E eu acho que isso é um problema em relação ao tom mesmo, assim. O tom, de fato, é uma coisa que incomoda e tal. E, assim, as cenas de horror, quando é pra acontecer uma morte em tela e tudo mais, eu acho que também algumas coisas são promissoras, mas também não elevam o nível. Então, enfim, é um filme que tem muitos probleminhas, assim, nesse sentido. Mas, de fato, eu acho que o subtexto, assim, apesar de não ter sido bem executado, né, eu acho que é isso, assim. Tem a personagem da Lupita, tem essas relações que ela vai construindo, tem alguns personagens que são subutilizados, enfim. Mas, de uma forma geral, eu consigo comprar a ideia deste ambiente, deste grupo de pessoas, sabe? 2 pontos. Um que a Nath falou, né, do vilão aí do filme. Eu acho que o Richard Brake, ele é o Richard Brake em qualquer filme, qualquer coisa que você vê dele. Sempre igual. Filme, se você sempre contratou ele vai ser aquela pessoa. Então, legal a figura dele ali, mas assim, é ele em Barbarian, é ele em Supernatural, é ele, enfim, igual em tudo quanto é canto. E eu senti falta também, que foram colocados alguns arcos ali, narrativos, que pra mim o neto é meio desnecessário, aquele arco ali da mãe com o neto, e enfim. Eu acho que a impressão que eu tenho, que ela pode ter tido um orçamento um pouco maior do que as outras obras, e aí ela, vou aproveitar que eu vou fazer um grande saladão com um orçamento maior, tá? E acho que é um filme que não deveria ser tão longo, assim. Tem horas que ele chega a ser arrastado, com umas barrigas ali durante o filme, e tornam ele cansativo em alguns momentos. Então, eu acho que é muito essa questão de, você falou, né, Ceci, dos ângulos dos objetos, eu acho que é muito isso. Vou testar aqui, tô com esse projeto com um destaque um pouco maior, então eu vou realmente aqui trabalhar o máximo de coisas que eu puder pra mostrar o que eu sei fazer, pra mostrar que tem um orçamento um pouco maior. É um dos projetos dela ali que tem atores ali mais conhecidos. Ela já teve ali em Choque de Cultura, que ficou em português, que é do Into the Dark. Ela teve ali um ator ou outro um pouquinho mais conhecido, mas nesse são as 2 atrizes que têm mais destaque ali, né, mais fama. Então, tenho essa impressão que ela realmente fez um saladão, porque é um projeto que talvez teve um orçamento um pouco maior do que o habitual ali que ela já trabalhou. Eu acho, inclusive, o Gabi tava falando que fica uma barriga ali no meio do filme, né? Eu acho que, juntando com o que a Ceci comentou, essa parte de roteiro e tal, eu acho que poderia ter, por exemplo, gastado um pouco de tempo para desenvolver mais o senso da comunidade, porque ficou meio, pra mim, ficou meio solto, assim, tipo, nós não somos um bairro, somos uma família. Tá, então me mostra essa relação, o quanto essa relação já existe, o quanto essa relação está se desgastando e, principalmente, a própria Lupita, porque por mais que ela é a protagonista, eu senti falta de desenvolver um pouco mais ela. Eu acho que, igual a Gabi tava falando, tem muitos personagens, tem muitas outras coisas acontecendo que nem precisava dar tanto foco assim. Tipo, então beleza. Então, já que essa mulher vai pegar o bastão de salvar a comunidade porque ela não quer perder essas pessoas, não quer que elas vão embora, etc. Então, desenvolve o porquê que essa mulher tá tão sozinha, tá tão apegada a isso. Enfim, o próprio bairro, né? Então eu achei que focou muito diretamente no bingo e essa parte expositiva de, gente, estamos criticando a gentrificação, tá bom? Gente, olha as grandes empresas, tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, pra mim, a parte da comunidade ia fazer muito mais sentido. E até questão de identificação, igual você estava falando, eu também acho que é ótimo que nós temos protagonistas idosos sem precisar ser o idoso, fraco, caquético na beira da morte, né? Então, que são pessoas ali com seus interesses, que estão vivendo, e enfim. Mas, podia, então, dar essa enchida um pouco mais de, olha só, não que precisa fazer todas as questões do envelhecimento, né? Porque eu também gosto que o envelhecimento aqui, ele não é demonizado, né? Que tipo, a velha caquética vira uma bruxa, endemoniada, tá caindo cabelo, tá feia, enfim. Então, eu gosto que esses idosos, eles são só adultos funcionais ali no seu ambiente. Mas
pra mim, um filme que fala de comunidade, pouco se ateve à comunidade. Focou muito em deixar tudo muito neon, tudo muito colorido, mas pra mim faltou essa cola dessa mensagem aí. Eu acho que o maior problema disso que a Nath tá falando é porque, assim, o filme ele tenta a todo momento criar noção de nós e do intruso, né? Que no caso seria o Mr. Big. E aí, a questão disso tudo é que a comunidade, ela só é referenciada em relação ao intruso num contexto de crise. Então a gente meio que não tem um aprofundamento dessas relações antes desse contexto. Até mesmo antes, porque assim, a gente tem alguns comentários ao longo do filme. Quiseram comprar sua casa e você não quis, sabe assim? Mas de uma forma mais incipiente, até então acho que já dava para contextualizar que aquele bairro, né, estava sendo tomado por corporações, A questão toda aqui, eu acho que poderia ser realmente fortalecida, e aí eu acho que tem a ver com roteiro, né, e também os personagens, o desenvolvimento dos personagens, é de fato esse background deles, né, eu acho que a personagem que talvez tenha um pouco mais de desenvolvimento nesse sentido, seja Dolores, né, que a gente vê ali um contexto familiar, a gente vê quais são as intrigas, a relação dela com a Nora, né, enfim, que o filho morreu, a gente sabe que o menino em algum momento vendia droga, ou usava droga, enfim, que tava nesse contexto de vulnerabilidade. Então a gente tem um pouco mais de substância para entender aquele arco narrativo, e eu acho que isso acaba compondo também essa noção de fortalecimento da comunidade, porque afinal de contas essas pessoas foram unidas por, enfim, coisas da vida, né? E aí eu acho que falta, principalmente na Lupita, isso, o que a gente sabe sobre ela é que ela era meio que tinha um rolinho com um velhinho que morre, né? O primeiro velhinho que morre. Mas assim, qual que é o contexto dessa relação, né? A família, ela tinha família, tinha filho, não tinha filho? Qual que é a relação dela com isso, né? Enfim, eu acho que talvez a cola para toda essa noção de comunidade seja essas subtramas que juntas poderiam ser fortalecidas ali pra fortalecer o senso de comunidade mesmo. Eu concordo com as duas, principalmente nessa questão do texto expositivo demais. A gente poderia receber essas informações ali de outra forma, principalmente ali, o que eu senti muita falta é Bingo Hell. Eu senti falta de usar aquele espaço ali do bingo também, e até achei, quando eu assisti a primeira vez, que ia pra esse caminho também do vício, sabe? É uma comunidade ali, majoritariamente de latinos e negros, então eles já têm aqui uma invisibilidade social. Ganhar aquele prêmio ali naquele bingo é uma forma de você voltar a ser visto, de voltar a pertencer também a uma comunidade, né? Além da gentrificação, eu acho que poderia ser um tema que ela poderia abordar. Eles até trabalham ali com a Nora da Dolores, né? Ela traz esse subtexto dela ali, que ela, né, realmente usa até roupas com etiqueta ainda, então ela que é 10 mil, eu achei super pouco pra eles também falarem pra mudar de vida com $10 mil. Mas, enfim, ela tava ali, ganhou os $10 mil. E aí eu senti um pouco de falta disso também, de como aquele dinheiro, o vício para, sabe, de uma promessa daquele dinheiro, eles enxergam uma mudança de vida, de voltarem a ser enxergados dentro de uma sociedade, voltarem a ter voz por conta do dinheiro. Eu sei que não precisa trabalhar isso de uma forma com tanta seriedade, já que não é a proposta do filme. Mas eles poderiam abordar isso ali, trazendo um contexto do bingo ali pra isso, sabe? Gente, eu tive um momento de confusão mental. Que eu passei 80% do filme achando que a Nora da Dolores era, na verdade, namorada do menino. Só depois que eu fui entender. Porque pra mim tava muito estranho, porque começa assim, ela manda em tudo em você, tudo que ela fala você faz. E aí, pra mim, tava dando muito um tom de, nossa, é um relacionamento tóxico e a bicha tá acolhendo os dois, né? Então eu achei que era filho dela e essa mina só tava lá. E eu assim, gente, mas nada a ver, né? O menino mó cara de adolescente, a outra já com cara de que desistiu de tudo da vida, sabe? Aí, no final, lá perto do final, quando ela foge, né, com o dinheiro, com o super dinheiro dela lá, aí que ela fala, o menino fala, né, o neto da Dolores, a minha mãe, será que a minha mãe vai voltar pra mim? Aí eu,
Gente, é mãe dele, não é namorada. Quase um plot twist pra Nossa, Nath. sim. Gente, olha, perdidinha. Mas assim, achei meio nada a ver. Acho que poderiam ter usado essa questão, né, de mudar a vida com o dinheiro, mais para os idosos, para aquele grupo de idosos ali. E realmente é isso, aí é tudo muito positivo. Eles falam da Lupita, eles repetem isso muitas vezes, né? Lupita, você sempre tentou salvar o bairro. A gente já entendeu, gente. Já estava claro, só pela atitude da personagem, não precisava verbalizar isso. Então, e fiquei pensando muito aqui, se fosse no Brasil, possivelmente a dona do Bingo Hell seria a Virgínia. Total. Pra mim ficou claro. Pra cima da Nossa, a Virgínia vestida de demoniona ia ser tudo. Ai, gente. Olha, Eu ia amar. eu não vou falar, não queria falar nada não, mas eu adoro um bingo, viu? Antes, quando eu era mais jovem, bingo da igreja, bingo da escola, bingo do bairro. Inclusive, o bairro que eu cresci, vivi e morri por dentro, chama, lá em Bauru, chama Jardim Guadalajara. Então, assim, girl, latina! E só tinha velho também, né? Fui criada pela minha avó, então assim, essas coisas de terceira idade sempre teve presente, assim. E achei interessante isso que a Gabi falou, né, de explorar esse vício, né, esse apego a um tipo de atividade, porque no começo lá, quando elas estão andando na rua, tem uma cafeteria hipster, né, e a Lupita fica puta, tromba na mina lá e sai fora. Então, eu acho que seria interessante isso também, né, de tipo, tudo que é feito, que é gentrificado, etc., é feito para os jovens. Vai sobrar o que pra gente? Sobra o bingo. Mas eu não acho que isso tem um tom de profundidade / objetivo como tenta ter. Então, assim, gente, vamos então explorar como essas pessoas não têm lazer, não têm suporte, e aí a única coisa que elas têm é esse bingo. Então, mesmo quando tem a primeira cena que elas vão pro bingo lá, que a própria Lupita e a Dolores estão sorteando as coisas, tal, etc. Eu achei um tom muito morno, tipo, ai, kkk, umas piadinhas, tal. Mas mesmo assim, pra mim ficou muito morno, não passou esse sentimento de, nossa, essa galera aqui, ó, um sabe da vida do outro, tudo fofoqueiro, já um chama o outro pra levar no hospital, fazer exame, sei lá, né? Enfim. Que é bem latino mesmo, né? Uma coisa bem... A minha avó também adorava ir pra bingo, cresci no subúrbio do Rio, então lá é muito comum ter bingo pra idosos, assim. Então, essa parte, assim, eu acho bem legal do filme, de trazer essa latinidade com elementos que a gente conhece muito bem, mas poderia ser trabalhado melhor, assim, falar isso o tempo todo, mas realmente ficava, poxa, que ideia boa, mas caramba, por que não foi pelo caminho? Eu acho assim, né, eu não tive essa mesma percepção da Gabi de que o filme é muito longo. Eu não acho que, se a gente olhar a minutagem, ele é longo. O que eu acho é que é um tempo pouco aproveitado, assim, para desenvolver esses personagens. Tipo assim, essa questão do bingo, por exemplo, que era um dos pontos altos, né? Porque, pô, nós aqui temos temos uma simbologia em relação a esse jogo, que é uma simbologia da comunidade, da união, Vem o outro, o intruso, e ressignifica isso, trazendo essa questão da ganância, do dinheiro, e aí o bingo se torna um jogo, aí vem a questão do vício e tudo mais. Essa transição, eu acho que isso poderia se deter mais, o filme poderia ter se detido mais nisso, inclusive pra gente ver com um pouco mais de tempo os efeitos disso, né, a médio prazo dentro da comunidade, porque o que acontece, eu acho que ela tem várias boas ideias, assim. Tipo assim, acorda um dia, tem, sei lá, 5 banners do negócio do bingo na cerca. Aí no outro dia ela acorda, já tem 20. Aí no outro dia ela acorda, tem papel dentro da casa da mulher. Eu acho que isso é um elemento legal pra mostrar como que ele vai tomando conta da comunidade. Só que ao mesmo tempo que ela faz isso, ela não desenvolve de fato os efeitos entre as pessoas, entre os personagens. Então aí ela gasta mais tempo em cenas de morte quase psicodélicas,
estéticas, assim, muito coloridas, igual as meninas falaram, né? Nas cores neon e tal, parece que tem um esforço muito grande de trazer uma estética, talvez autoral, mas eu não acho, né? Eu acho que uma coisa mais experimental ou whatever, mas não, eu acho que o tiro saiu pela culatra nesse sentido estético. E ao invés de também desenvolver esses subtextos, essas subtramas, assim, né? A gente aqui, nossa, que filme querido. Só pá, 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 pá. Tiro, porrada e bomba no filme, tadico. Didi, se você está ouvindo esse episódio, Elogiamos. nós apoiamos o seu caminho como cineasta. Por favor, faça mais filmes. É só que alguma coisinha ou outra que não deu dessa vez, né? A Didi, ela, como eu falei, ela tem outros filmes que são legais. Ela tem uma participação no VHS 85. Eu acho que é um curtinho ali dentro que funciona. Eu acho que em Culture Shock também ela não é nada, lembrar pra sempre desse filme. Mas é um filme legal, ela trabalha elementos latinos, é a assinatura dela, ela gosta de trazer isso nos filmes dela. Mas, e ainda quando a gente compara, né, porque foi a primeira edição da Welcome to Toon House, eu acho. E aí saiu junto com Black's a Night, né, e eu acho que Black's a Night também não é um filme super memorável, mas é um filme bem melhor executado do que a gente tem aqui em Bingo Hell. Então, também é inevitável fazer essa comparação, quem assistiu quando lançou, assim. Então, assistam outros filmes da Didi Sol Guerreiro. Não, ela é uma diretora que tem uma certa competência, mas eu acho que ela tem que ainda amadurecer para atuar, amadurecer como diretora, principalmente como roteirista, para trabalhar ali filmes de maior duração. Eu acho que o ponto ali foi como distribuir isso ao longo ali dessas 1h25. E o próprio diretor vai encontrando, né, o seu toque pras coisas e tal. E, assim, a gente como mulheres latinas, fã de horror, eu adoraria ver ela continuando fazendo outras coisas nessa pegada latina mesmo, explorar de outras maneiras, outras questões culturais, mesclando com horror, assim. Eu acho que cultura latina é muito rica em elementos de sobrenatural, rituais, lenda urbana, enfim, todas essas coisas que a gente tá cansada aí de saber, porque a gente cresceu nisso, né? E você trazer isso pra um filme, mesclar com horror, cara, é fantástico. A gente sempre precisa quebrar o padrão estadunidense das coisas, né? De filmes e tal. Então, eu gostaria muito, inclusive, tem uma coisa que eu gosto muito desse filme, que é detalhes da caracterização dessas personagens, né? Então tem uma hora que a Lupita, sei lá pra onde a Lupita tá indo, porque a Lupita vai pra cima e pra baixo, a diva anda bem mais que eu. E aí ela tá com um colar brilhoso de crucifixo, assim, bem no V do decote da blusa dela, e aí ele tá em destaque, assim, ela tá com outro colar por cima, mas é um puta do crucifixo grande, cheio de brilho, assim, cara, isso é muito latino. Então esses detalhezinhos, assim, eu acho legal de ver. Sim, isso. Os elementos além do bingo, né, o salão, o vizinho tentando consertar problema no estabelecimento do outro, eu acho bem... É legal esses elementos, só poderia realmente... E foi o que você falou, né? A gente realmente só caiu aqui em cima de Bingo Hell, mas eu acho que é um filme que vale assistir. Ele é um filme ali bem... Vou assistir aqui pra passar o tempo, não espere, vou rir ou vou sair com uma puta mensagem, porque isso não vai acontecer. Mas acho que mesmo assim é um filme que vale assistir, apesar da gente só ter falado bem aqui da Lupita, mas não, o filme tem os seus valores. Não, total. Eu falei que eu ia defender muito o filme aqui, mas eu também tô... Joga aí, amiga! Defende, vai. Joga todas as coisas boas. As minhas coisas boas eu falei já. Agora, assim, né, é isso. É porque tem várias coisinhas legais e várias coisinhas ruins, né? Eu acho que esse é um ponto. Às vezes tem filmes que a gente assiste e a gente gosta muito de, sei lá, 70% do filme. Aí tem uma coisa que estraga a experiência. Aqui, pra mim, assim, tem coisinhas boas e coisinhas ruins. Então... eu acho que é um pouquinho mais complexo de entender esse tipo de filme, né? Mas assim, aí, falando mal, novamente...
Eu falei sobre a inconsistência estética, que pra mim é um problema. Uhum. E aí eu acho que ela dá alguns indícios de boas ideias, tipo o Mr. Big carimbando a mão das pessoas que estão ali apostando. E aí, em algum momento, ela usa um frame de uma mão meio que se deteriorando. Aí tem uma cena da pessoa coçando a mão. Assim, parece que toda hora que aparecia uma mão, o carimbo aparecia de uma forma diferente, sabe? Então tem umas coisas que, tipo, poderia ser explorado melhor. Sei lá, uma cena de uma pessoa em transe durante o jogo, voltando pra casa, meio que saindo do transe e vendo aquilo ali, né? Sei lá, a mão começar... Enfim, se ela coloca uma personagem pra participar do bingo desde o primeiro dia, a personagem mais próxima da principal, que é a Dolores, a gente ia ter uma condição de observar de mais de perto esses efeitos. Dessa mudança de comportamento, da ganância crescendo. Eu acho que, às vezes também, né, uma história que trabalha tanto com o macro, né, porque a gente tá falando de um bairro, então são vários personagens, às vezes é bom também pensar no microcosmo ali, né, então o microcosmo ele reflete bastante do geral, né, do bairro como um todo, do que todo mundo tá passando enquanto comunidade. E eu acho que ela não tem essa estratégia de contar essa história. Eu acho que ela tenta colocar um monte de gente, assim, no filme, e aí só mostra que todo mundo se conhece, todo mundo gosta de todo mundo, mas não trabalha bem as individualidades de formas estratégicas, assim. A escolha do neon, eu acho que foi porque foi um ano que todo mundo usou neon, né? Foi o mesmo ano, então eu acho que essa foi o motivo da escolha do neon, assim, porque quando a gente olha, me traz até uma coisa meio cartunesca, assim, uma coisa meio de desenho animado, mas não justifica, destoa também, sabe, essa escolha. Tem até uma parte que eu pelo menos achei interessante, que é a parte do que a Nora beija o espelho, e aí fica aquela marca de beijo neon, e depois desce aquela gosma. Eu até gostei dessa cena em específico, mas fora isso, eu acho que eles usaram ali, né, os elementos, essa gosma, o neon, pra poder mostrar elementos que são do bingo, mas não entendi muito bem ali porque seguiram dessa maneira. Não, e também, além do neon, teve filtro amarelo, que é pra falar que tá calor e é latino, né? O filtro mexicano, amarelo. E também tem o filtro crepúsculo, meio verde, meio azulado, assim. Então, nossa, quanto mais a coisa aterrorizante está acontecendo, vem esse filtro crepúsculo e tal. E me irritou um pouco, porque eu acho que alguns momentos que tava muito escuro, podia tá focando aí na galera do bingo e... Então tem uma gosma verde, o sangue é verde, sei lá. Então foca na gosma pra dar esse destaque e tal. E aí não, ficou tudo muito sombrio, frio e calculista. Então pra mim, esse jogo de cores aí, igual vocês falou, essa parte estética também não funcionou muito pra mim. Mas é isso, né? Eu vou deixar as coisas mais positivas pra falar na hora do meu sabor e de sabor. Senão eu vou queimar aqui, vamos ficar me repetindo. Acho que só lembrar aos ouvintes que a mensagem desse filme é que o verdadeiro demônio é a grande ganância capitalista. Então, assim, crie comunidade, abraça os seus, faça vínculos pra você levar para o resto da sua vida, porque geralmente, né, quem fica e ajuda no aperto é amigo. Vocês viram que não tem muito romance acontecendo no filme. Então, assim, vamos construir comunidade. Urge a necessidade. E abaixo o capitalismo. Taque fogo em centros gentrificados. Tipo Santa Cecília inteira aqui em São Paulo. Tô brincando! Santa Cecília, não me odeiem, não me odeiem. E fujam de plataformas de apostas. Pelo amor de Deus, né? É isso. Depois dos levantamentos de todos esses pontos positivos e negativos, do que gostamos e não gostamos, sobretudo do que não gostamos, vamos para os sabores e dissabores de Bingo Hell. Vamos começar então com Gabi, nossa convidada de honra. Qual que é seu sabor, Gabi? Lupita, protagonista. A gente falou dela o tempo todo, então não é uma surpresa. Uma protagonista ali idosa, mas que não mostra fraqueza física, uma mulher decidida, que, enfim, luta ali literalmente pelo que acredita, pelaquela comunidade, pelos amigos. Mas a atuação dela, assim, incrível, e pra mim ela realmente carregou o filme nas costas. E você, Nath, qual que é o seu sabor? O meu sabor, acho que são esses
pequenos detalhezinhos que vão acontecendo. Inclusive, tem uma hora que a Yolanda tá saindo, sei lá de onde, começa a tocar uma música em espanhol magnífica, que eu devia ter procurado, não achei, não fui atrás. Alguém em algum momento solta um "Dale, hijo de puta!" Também achei o máximo. Mas o que eu gostei foi essa ideia de que quando essas pessoas ganham no bingo, na verdade elas estão alucinando que tá tudo bem, que elas estão vivendo a vida boa, mas na real elas estão, tipo, se matando, se mutilando, se torturando de maneiras aí, enfim. Então eu achei essa parte muito criativa. Gostaria que até tivesse aparecido um pouco mais, mas enfim, esses são os meus sabores. O meu sabor, pra não repetir aqui, como diz Natália, dividir neurônio com as minhas amigas, eu vou colocar essa inclusão do bairro como um personagem, apesar de, né, esse adendo aí, de que isso não é bem desenvolvido, mas eu gosto do argumento. Então, né, vou trazer essa ideia, né, essa abordagem aí de inclusão do bairro como personagem na história. Então, agora que a gente já falou das coisas que a gente mais gostou neste filme, vamos para aquela escolha difícil, né, que é escolher uma coisa ruim pra falar. Vamos para os dissabores. Gabi, qual que é seu dissabor? O principal, né, porque... Foi um episódio de dissabores esse, né? A gente só falou dos dissabores durante o episódio. Tem um que me incomodou muito. É um filme que não teve uma morte divertida ou criativa. Não tem uma morte que eu me lembre. Nossa, que legal essa morte. Porque, assim, é um filme que quer abraçar o trash, né? Como a gente já conversou, não abraçou. E também não trouxe nem isso pra gente de brinde ali, pra gente ter ficado até o fim, assim. Então, pra mim, foi o meu maior dissabor. Um filme que nem me divertiu com as mortes, assim. É bem realmente uma tristeza, né? Porque, inclusive, só fazer um adendo em relação às mortes, ela tem uma pira de mostrar o que a pessoa tá vendo versus o que tá acontecendo na realidade, né? E eu demorei a entender isso, porque eu achei a montagem tão confusa. Enfim, só um adendo mesmo. E é algo que ela já trabalhou nesse Culture Shock, né? Tem bem esse elemento. Então, ela repetiu ali. E você, Nath, qual que é seu dissabor? O meu dissabor é que eu acho que o roteiro falha em me convencer a comprar essa entrega dos personagens, principalmente lá pro terceiro ato, que tá todo mundo carimbado. Aí, de repente, todo mundo levanta, vai bater no demônio porque passou o efeito. Então, igual vocês falou, a montagem ficou tão confusa, tão corrida nesse final, que nada me convenceu. A galera sair do transe e levantar aí, não, Lupita, nós vamos te ajudar. Nada disso me convenceu. Nada. Então, eu achei que essa que era a hora do filme brilhar, né? Inclusive, a própria morte do demônio. Ó, aí, direitos autorais. Não tô falando de outro filme, não. Mas a própria morte do demônio faz com que fique fora da tela e... Tá, é isso, então. Acabou. E a caracterização dele. Então... Mais uma vez, tudo morno demais. Amanhã eu já vou ter esquecido desse filme e a vida segue. Tá, então eu acho que o meu principal dissabor, pra citar aqui, né, que eu já falei vários outros no episódio, é o arco narrativo do Caleb, porque eu acho muito forçado a questão dele com a mãe, e aí ele tem um papo de maluco com aquele outro maluquinho da comunidade, e aí, tipo assim, enfim, eu achei muito na cara que era pra ele estar no final no bingo, que a função dele era matar o Mr. Big, ou enfim, ajudar os veinhos. Então... me incomodou bastante. Uma curiosidade que a gente não falou, classificação etária 18 anos. Por quê? Nossa, por que mesmo? Não tem nudez? Tem nudez? Não. É porque geralmente nudez é uma coisa, né, que pega bastante. Nem tem tanta violência assim, é explícita, né? Vai entender, não é mesmo? É porque talvez seja aquelas 18 anos, porque pessoas velhinhas matando... Não sei, né? Achei idadismo isso. Agora que a gente já falou os nossos sabores e dissabores, chegou a hora da famosa nota. Vou começar com Gabi. Qual nota você dá para Bingo Hell? De 0 a 5 estrelas.
Não é 0, ó. Olha que avanço. Primeira vez que eu assisti, acho que eu daria 2 estrelas. E essa última vez, eu vou pra 2,5. E você, Natália? Eu vou dividir neurônio com a Gabi e também vou dar 2,5. Bom, eu achei que vocês dariam bem menos que isso, então eu vou manter minha nota como estava antes. Que a minha nota como estava antes era 3. Então vai ficar 3. Olha lá. Generosa, né, amiga? É isso, gente. Eu gostei um pouquinho mais do que eu deveria desse filme. Mas também não chega a ser um devaneio, né? Então. E agora, querido ouvinte, chegamos num momento que você pega o seu celular e anota as indicações, porque vamos aqui trazer filmes, séries e derivados que de alguma forma conversem com o Bingo Hell. Você que gostou, você que não gostou, tá na hora de você anotar aí as nossas indicações. Vamos começar pela convidada, Gabi. Eu nem sei se é uma indicação, que indicação, porque eu acho que muitas pessoas já assistiram, mas sempre que falo de gentrificação, eu indico que é um dos meus filmes favoritos, que é A Lenda de Candyman, da Nia da Costa. Eu acho que é um filme que trabalha muito bem esse tema, que atualiza ali o filme, né, com o Tony Todd, de uma forma que consegue trabalhar aquele ambiente ali do Cabrini Green, do racismo em si. Eu acho que a Nia da Costa faz um trabalho incrível de direção nesse filme. Então, se você não assistiu, tá vivendo errado, tem que assistir esse filme. Esse filme, pra mim, é impecável, assim. E vou dele. Não sei se é uma indicação muito óbvia, mas minha indicação, porque não perco toda a possibilidade que eu tenho pra indicar esse filme, eu indico. Arrasou. Inclusive, queria deixar registrado aqui que nós temos episódio de Candyman, com a nossa querida Carissa, que, pelo que eu estou pesquisando aqui, é o episódio de número 19. Então, pra você que, assim como nós amamos Candyman, né? Perfeito. Vá lá ouvir a gente, se você já ouviu. E você, Nath, qual que é a sua indicação? Eu vou sair um pouco do tema gentrificação e eu vou indicar dentro da temática jogos, já que temos bingo aí. Primeira indicação que eu queria fazer é Existence, com Z no final, que é um filme do Cronenberg de 99. Então tem um game designer que tá fugindo do monte de assassino por causa de um jogo que ele tá criando de realidade virtual, e coisas acontecem, e aí muita coisa acontece, afinal Cronenberg paizinho. Existence, é tudo minúsculo, só o X e o Z maiúsculo pra você que vai conferir aí. E eu também vou dar uma outra indicação muito óbvia. Eu tava pesquisando aqui, gente, e eu pensei em várias coisas relacionadas a jogos. Aí eu falei assim, não, eu vou ser muito clichê, eu não quero ser clichê, eu tenho esse problema, né, que eu não quero e acabo sendo. Então, eu vou indicar um outro filme bem clichê, que é Funny Games, de 97, do Michael Haneke. E assim, o Divo adora fazer filme com violência, né? E aí nós temos 2 Funny Games. A gente tem o primeiro Funny Games de 97 e o segundo Funny Games, que também é do próprio diretor, de 2007. Eu acho que você deve assistir os dois, apesar de que eu tenho um apreço muito maior pelo primeiro. Então, essa é a minha recomendação. Excelente. Arrasou. Nath. É isso aí. Arrasou mesmo. Eu vou indicar um filme que, pra mim, quando eu assisti esse aqui, eu tava até falando com o Nath antes, me veio logo esse da cabeça, apesar de que, gente, estão separados por um grande abismo, tá? Então, só fazendo esse adendo pra também as pessoas não acharem que eu viajei muito. Mas, pra quem ainda não viu, eu vou estar indicando Bacurau, porque eu acho que tem uma temática que, de alguma forma, faz referência a essa coisa da comunidade. É um filme brasileiro, dirigido pelo nosso queridíssimo Kleber Mendonça Filho, né? Junto com o Juliano Dornelles. E aí, eu achei interessante trazer, né? Por ser um filme brasileiro, por trazer essa coisa da comunidade, do território. E aqui a gente tem um exemplo de bom desenvolvimento de personagem, por exemplo, da relação do personagem com o território e como que isso compõe um arco narrativo. Então, fica aí de sugestão Bacurau, filme de 2019, né? Pra quem ainda não viu. É um filme que tem um bom nível de violência, inclusive.
inclusive. Eu acho que pra quem curte também um pouquinho de gore e tal, eu acho que vai agradar. Filmaço Top. também, filmaço. Lembrando, assim, né, eu já falei aqui, a gente já comentou, eu indico também aqui os outros filmes da Didi pra conhecer um pouquinho melhor dela. Acho que não é melhor, Bingo Hell talvez não seja a melhor escolha ali da filmografia dela. Então a gente quer realmente ver outros filmes dela aí. Tem uma diretora latina fazendo filme ali com atores americanos, porque de alguma forma isso também expande, ela consegue ter abertura ali no mercado que ela vai ter mais visibilidade, mas ela tem outros filmes legais que vale a pena conferir. E o Go Girl, Didi, não pare de fazer filmes, tá bom? Não, Beijo. Não. Ah, gente, eu lembrei de um filme aqui. Fala, amiga. Do Bota. nada. Vou trazer também uma indicação aqui de filmes com jogos que, enfim, podem ser mortais, que é o Would You Rather, que é um filme de 2012. O filme é curtinho também, tem 1h30. Até onde eu sei, ele tinha na Netflix, então pra quem quiser ver, eu acho que ainda tá disponível. Mas é um filme também pra quem curte essa temática de jogos, enfim, é aquela coisa, você prefere enfiar uma faca no seu coração ou fazer tal coisa? É tipo isso. Misericórdia. Enfim. Coisa de isso. jovem, parece, né? Coisa de jovem, é isso. Então, a gente vai... Antes da gente se encaminhar pro final do episódio, eu queria perguntar se a gente tem recados, Natália. Temos sempre recados. Pra quem está ouvindo, todos os links de Gabi estará no post do nosso site. Ela vai fazer o jabá dela daqui a pouco. Então, vocês, por favor, toda vez que a gente recebe convidada, a gente gostaria muito que vocês também seguissem e apoiassem mulheres que falam de terror. Estamos aí. Então, a gente sempre precisa de uma força, porque o nicho é complicated, como diria Avril Lavigne. Então, assim, vão lá conferir as redes de Gabi, sigam-na imediatamente. E antes da Gabi fazer o jabá, lembrar vocês que, número 1, temos o nosso Apoia-se, apoia.c/Rainhas do Grito. Você pode ajudar as suas criadoras de conteúdo independente a partir de R$5. Você sabe o que R$5 compra? Não compra um expresso duplo na minha cidade de São Paulo. Então, assim, custa pouco, né? Se você não pode apoiar a gente pelo Apoia-se, por favor, considere seguir-nos nas redes. Nós estamos também no YouTube. Então, toda última quinta do mês temos live com convidados. Temos nossos episódios aqui quinzenais. E agora temos vídeos novos semanalmente no YouTube. Fora isso, também criamos conteúdo no Instagram. E a gente sabe que uma coisa que ajuda muito é compartilhar nos seus stories. Então, se você está ouvindo esse episódio e gostou, por favor, compartilha nos seus stories, marca o Rainhas do Grito, marca a nossa convidada, marca a gente também, se você quiser. Estamos sempre abertas às possibilidades de troca com quem nos ouve. E por último, recado, lembrando que aqui na cidade de São Paulo, Rainhas do Grito tem um clube de leitura focado em literatura de gênero e é parceria com a livraria Poison Books, que está na Zona Leste. Temos sempre o cronograma completo disponível para você. E como acreditamos que a literatura tem que ser acessível e gratuita a todos, você pede o livro, eu te mando. A não ser que o autor seja brasileiro, aí você vai ter que apoiar e vai ter que comprar. Vocês têm muita coisinha para fazer do Rainhas do Grito. Tem muito conteúdo. Enfim, a gente sempre conta com o apoio de você. Principalmente você que nos ouve com muita frequência, conhece nosso trabalho. Mas você que tá chegando agora também, fique por aqui, nós somos legais, estamos produzindo coisas bacanas. Gabi, aonde as pessoas podem te encontrar, te ver, ouvir, ler? Estou em muitos lugares. Primeiro eu quero agradecer vocês por estar aqui, foi um papo muito legal. Apesar de, da gente estar aqui caiu em cima de Bingo Hell, mas eu adorei participar do Rainhas. Estou no Mulheres no Horror, onde falo de mulheres que fazem horror. Inclusive, meninas, em breve, convite para vocês. Vai ter um projeto bem legal de mulheres latinas, realizadoras latinas. Então, a gente vai falar de filmes de realizadoras latinas. Então, espero vocês por lá também. E nas minhas redes ali, que eu também falo de horror, mas eu também falo de outros assuntos. Falo de alguns animes. Em breve, possivelmente, deverei falar de Akira, que é um vídeo muito pedido. Amo! Então, eu acho que é
é o conteúdo mais pedido lá no meu Instagram. Em breve, você pode acompanhar todos esses conteúdos, tanto de mulheres, ou os que eu faço no meu canal no YouTube ou no meu Instagram, lá no meu Instagram. Lá eu divulgo todos os projetos que eu estou envolvida. Também sou roteirista, de vez em quando pode rolar ali alguns projetos que eu vou compartilhar. E é isso. Me sigam por lá, principalmente no Instagram, porque vocês ficam de olho ali nos projetos que eu estou participando e divulgando também. Arrasou. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Eu acho que foi um episódio, assim, muito divertido de gravar, apesar de que sentamos o pau em Beagle Hell, mas adoramos a sua presença aqui. Volte mais vezes, a casa está aberta. É isso, queria agradecer a participação aqui de Gabi. Mais uma vez aqui a colaboração da minha amiga Natália. Nossa, todo dia a queridíssima rainha no dia a dia. Obrigada, menina. Nossa amiga Silvana está no Fantaspor, representando lindamente Rainhas do Gritão. Nesse episódio e no anterior, estaremos eu e Nath e convidados, só pra você que tá acostumado a ouvir a gente, mas já a Silvana está voltando. É isso, gente, eu acho que temos um episódio. Deixa eu agradecer a Gabi de novo. Gabi, muito obrigada por topar, por estar aqui. Feliz que deu certo, uma hora tinha que sair. Fico triste que foi um filme que a gente só falou mal, mas falar mal de filme também une pessoas, né? Então, assim, quem sabe na sua... É legal falar mal. É, claro. Quem sabe na sua próxima vinda a gente faz um filme bom, assim, com gosto, sabe? Vem aí. É isso aí, com certeza. No próximo, a gente vai tentar trazer uma coisa um pouco mais consensual, um pouco mais tragável, assim, né? Consistente. Mas é isso, adoramos a sua participação. Eu que adorei, eu amei falar mal de Bingo Hell. É muito bom. Com vocês, foi bem divertido. E chamem sempre, estarei por aqui, viu? Eba! Todo mundo pega a cartelinha. Hoje não pode fazer bingo. Hoje não vai ter Quem vai bingo. cantar o número? Vai ser a Natália que vai cantar o número. Eu queria ganhar, mas assim, azar no jogo, azar no amor. Tá tudo bem, vamos que vamos. Tchau, gente, até o próximo episódio. Beijinhos. Tchau, tchau.